Tudo bem? Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia 15 de 12 de 2025, ok? Nós vamos então para nossa meditação, está em Isaías 53, 5 e Romanos 8, 32, que diz assim: Mas ele foi moído, ferido, por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Também Romanos 8,32 diz: Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Hoje nós temos muito assunto para falar a respeito desses versículos que eles mostram tanto o lado positivo como o lado negativo, né? Da dor, do sofrimento, da carne, do corpo e também o fator de causas e efeitos, né? Nós vamos hoje verificar um pouco o lado a respeito das etapas dos projetos de Deus, como eles são diferentes. Por exemplo, Jesus foi enviado para morrer numa cruz. De certa forma, ele sofreu muito, uma dor comum para quem olha de forma natural. Ele teve suas mãos e pés furados, ele teve uma lança transpassando ele foi pregado numa cruz, ele teve sede, ele foi chicoteado porque as autoridades achavam que somente trazendo uma boa correção através do chicote seria suficiente para o povo que queria matar o profeta. Então, no caso, eles tratavam Jesus como profeta. Então, Jesus, além de ir para a cruz, ele já tinha sido muito maltratado nas chibatadas que ele tinha levado, né? Muita dor, muito sofrimento, muitas feridas. Isso é meio contraditório. Se nós fôssemos analisar para compreender o projeto de Deus de uma forma humana, a gente realmente entra em contradição e colapso mental, né? Porque se Jesus veio curar, Jesus veio restaurar as pessoas e curar, ou seja, o corpo físico natural, a base seria não ferir um corpo, porque ele veio restaurar o corpo físico, ele veio tirar a dor do corpo físico. Mesmo de pessoas que ele sabia que de 90 a 150 anos de idade, a idade do ser humano comum, depois toda era, né, todo ser humano morre depois desses 150 anos. Aí a tendência é todo mundo morrer. Então Jesus sabia que aqueles que estavam vivos, na época dele, por mais que ele curou, por mais que ele sarou, essas pessoas iriam morrer um dia, né? Se ele veio para curar e restaurar o corpo físico das pessoas e o estado espiritual, ele mesmo agora estaria indo para uma cruz e o próprio corpo dele iria sofrer feridas e a morte. Então, é contraditório a gente observar de que Jesus sofreu a dor, Jesus sofreu realmente o seu corpo foi dilacerado, como diz aqui, foi moído, foi ferido. E essas questões parecem ser, de certa forma, injustas, né? Porque olhando, poxa, ele era santo, ele era perfeito, por que ele foi sofrer? Por que o destino dele foi o sofrimento? Agora, para entendermos toda essa questão do porquê que chega a um ponto onde alguém entregue por Deus, ele se torna, né, um cordeiro em sacrifício, nós temos que olhar antes como foi que Deus pensou, o que foi que Deus falou para Jesus e o que foi que estava sendo concordado e acordado entre Deus o Pai, entre Cristo Jesus, entre Deus e já tudo que ele havia falado das promessas de Deus desde Gênesis, né? Desde quando Adão falhou, que ouvia a palavra, Deus disse, nascerá para ferir a serpente, né?
pisar na cabeça da serpente, ordenar a serpente. Então, observamos aqui que existem várias etapas do sofrimento e do propósito do sofrimento diante de Deus. Não é que Deus é masoquista, gosta de ver as pessoas sofrendo, gosta de ver as pessoas acabadas, destruídas. Não. Agora, existe propósitos dele diferenciados. Para morrer, para salvar almas, Deus não chamou ninguém a não ser Jesus. Ninguém foi chamado para morrer para salvar ninguém. Porque o único sangue que Deus aceita para a purificação e representação da humanidade, o único representante que é ele que tinha que escolher, e ele escolheu, ele enviou, e para morrer, para ser o cordeiro sacrificial por toda a humanidade de uma vez só, foi Jesus. Então, só Jesus está nos planos do Pai para que ele passasse pela morte, mas ninguém. Os outros que morrem foram por consequência do estado mental, social, da era geracional da época, que infelizmente, por causa de, muitas vezes, como a palavra diz, a destruição vem por falta do verdadeiro conhecimento de essência, pessoas inocentes, pessoas que querem trazer a essência verídica do bem, acabaram sendo as vítimas da má instrução de um intelecto, às vezes de um pensamento egóico de uma autoridade, de uma obsessão de uma autoridade, uma preferência particular, né, numa posição que deveria ser um cuidado com todos. Bom, mas não vem ao caso aqui. Nós estamos falando sobre os propósitos de Deus a respeito do porquê que ele permitiu sofrimento e dor. Muito bem, veja, a primeira etapa, o ser humano vem a Jesus para ter o seu corpo curado, sarado, sua alma curada, seu espírito curado, sarado, restaurado, ou seja, a construção de uma vida em manutenção, né? Esta é o objetivo da salvação, a restituição original do ser humano, o estado dele físico, natural, bem equilibrado e saudável, e a garantia da vida eterna e já vivendo o reino com Deus, hoje em comunhão direta com Deus. Ok. Agora, depois que ele se entrega a Deus, ele começa a ver a capacidade do que Deus faz, do que ele pode fazer, do que a palavra de Deus pode fazer. Conforme ele vai vendo, ele vai observando que Deus pode, em concordância com o ser humano, fazer muita coisa. Conforme ele vai vendo que ele pode fazer muito diante de Deus, porque Deus está unido a ele, ele vai desejando cooperar com Deus no processo de ministério de restituição. A palavra diz o ministério da reconciliação, o ministério da ressurreição, que chegou na vida dele por outros e também, através dele, pode chegar na vida de muitas outras mais pessoas. Por causa disso, ele se entrega aos planos de Deus. E aí entra uma segunda parte. Jesus sofreu, não foi só porque, poxa vida, ele não merecia, ele sofreu. Não, Jesus estava, em Hebreus fala, vendo a recompensa. Ele já tinha combinado com o Pai. Eu sou sacerdote celeste. Eu estou escolhido para reconstruir e manter cuidado todas as criações do Senhor Deus, meu Pai, na manutenção de ordem, do jeito que ele criou, eu fui escolhido para manter. E o ser humanozinho lá na terra vai precisar de purificação. Então ele veio, porque ele é sacerdote celestial, trazer a manutenção, né? O alvejante do céu que lava espírito e lava a alma para Deus, para ficar branquinho diante de Deus. Ele veio trazer o sangue puro que restitui direito do ser humano diante de Deus. Restitui a alma do ser humano diante de Deus. E aí, ele sabia que para esse processo, ele deveria entregar o amor em obras de espírito, obras de alma e obras de carne. A carne dele também precisava ser entregue, né?
A carne dele precisava ser uma expressão de amor. Se não tivesse uma expressão de amor na carne, não ficaria claro para o ser humano que existe uma representação do homem nos céus, diante de Deus. Tanto é que o nosso representante, ele não habita nesta terra, ele mora do lado de Deus, ele está na presença de Deus, porque ele está representando o homem para Deus realmente não esquecer do ser humano de forma alguma. Ele está sentado à direita de Deus. Então, nosso representante, ele é tão fiel que ele se fez homem, mas ele está lá. É o primeiro humano que está lá sentado, da destra do Pai. Agora, veja bem, com isso, quando ele começou a sofrer no corpo, passar dor, a sua carne ser moída, não era um processo à toa, nem um masoquismo, não. Era porque ele tinha já planejado com o Pai, para purificar a humanidade precisa de um sangue. Para um sangue derramado precisa ser puro. Para ser puro é só o que Deus Jeová escolheu, mais ninguém. Ninguém inventa nada nesta terra, é Deus quem faz. Então o que acontece? Ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, para lembrar que foi a nossa iniquidade que causou isso. Porém, tanto Jesus quanto o Pai está olhando para a parte positiva desse processo. Qual é? O castigo que nos traz a paz. As pisaduras que nos trouxe cura, pelas suas pisaduras, pelas pisaduras dele, nós somos sarados. Então, quando alguém se entrega para um projeto de Deus, aí vem a parte aonde, para as coisas acontecerem, existe um esforço. Dependendo do tipo de trabalho, vai ser dependendo do tipo de esforço. Não foi que Deus deu vontade, eu quero que o meu filho sofra assim a maior dor. Vamos gerar uma história que ele sofra a maior dor. Então vai ter cruz, vai ter ferida nas mãos, nos pés, espada. Não, ele não elaborou uma coisa só para ficar no figurativo. Não, no ilustrativo, não. Precisava purificar o ser humano, precisava mostrar para o ser humano que ele era aquele lá da cruz, ele merecia o sangue derramado, precisava mostrar realmente de que só o sangue na terra clamando por justiça, ressurreição, restituição ao Pai, é que ele ouviria. Até o sangue de Caim fala diante de Deus. O sangue de Jesus derramado também. De Abel, o sangue de Abel, né, que Caim matou Abel, está falando diante de Deus. E o sangue de Jesus mais ainda, porque o sangue de Jesus é purificado. Uma vez que o sangue de Jesus é purificado, ele clama na terra. O que ele derramou aqui ficou para conversar com o Pai dia e noite pela restauração da humanidade. Agora, interessante que Jesus ressuscitou e foi para o céu. O que ficou dele na terra foi a hora da cruz, o sangue que foi derramado, né? O restante foi ressuscitado para o Pai. E tudo isso para trazer a paz para nós. Paz do quê? De que os nossos pecados, as contas já foram feitas e acertadas. Se a gente quiser ter uma vida nova, tá tudo pronto. Nós temos a paz para começar em paz. Se a gente quiser ser sarado, já está tudo pronto. Não tem que se causar um castigo próprio a si porque falhou. Não. Jesus já foi no nosso lugar e morreu. Agora vai da nossa vontade de viver uma vida sarada e de viver uma vida pacífica. Está aqui. Podemos ter paz para não ficar, né, nos martirizando com a culpa, as falhas, porque isso é uma coisa que Jesus já levou, mas também diante de Deus, né, não tem defeito, vamos continuar fazendo tudo errado. Não, é agora ter uma vida sarada, uma vida onde as influências e as condições que nós vivemos vai trazer cura e não enfermidade mais, né? Romanos 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou,
Por que Deus não poupa um sofrimento, uma dor? Quando ele vê que o Filho de Deus entregou a vida dele para Deus, para um projeto, uma coisa é você se entregar para ser salvo. Você pode ser um cristão salvo, sentado no banco ali, tá tudo bem. Recebeu cura, recebeu bênção, Deus te abençoa com as obras das suas mãos, você é próspero, está desenvolvendo devagarzinho, cuidando de você, da sua vida, mantendo diante de Deus, tá tudo bem, pronto, não precisa sofrer. Dia a dia comum, o sofrimento desse cristão é aquela cruz da manutenção. Se alguém acha ruim porque ele tem a palavra, então ele vai suportando ali uma rejeição de outro ao lado, mas aquilo é básico, não é acentuado. Agora, quando ele se põe para o sonho de Deus, ele se entrega para realizar um sonho de Deus, ampliar as obras de Deus, ampliar o trabalhar de Deus, ampliar os efeitos do reino. Ele já não está mais só servindo a Deus como um filho que se entregou. Ele está agora sendo um soldado. Ele está sendo alguém para trabalho. Quando ele entra no trabalho, que nós costumamos chamar de ministério, quando ele entra para um trabalho, aí já não conta mais, né, a manutenção de que ele não pode sofrer, a manutenção de que ele não pode sentir dor, não pode doer. Não. Porque agora ele vai sentir a dor, não é a dele, da vida dele. Não é das coisas que ele vive com Deus pessoalmente, não. A dor que ele sente é do processo de treinamento para um trabalho diferenciado. O sofrimento do corpo, da alma, o sofrimento da carne de uma pessoa que se entregou para Deus, ele é diferente porque já não é mais a vida dele com Deus a sós particular. Estaria tudo em paz, mas ele agora se pôs para um trabalho, então ele tem que entrar no treinamento. Às vezes esse treinamento ele é acirrado. Às vezes esse treinamento tem coisas que a gente não aceita, não entende. Mas a gente já se entregou e Deus é o Senhor da nossa vida. Então a gente continua até a hora que Deus faz, completa a obra que Ele quer. E aí quando a gente se entrega para um projeto, Deus não olha para ninguém a não ser o projeto. Você é soldado, está alistado, vai entrar no projeto do Senhor, aquele que nem mesmo o seu filho poupou no projeto. Entrou num projeto de Deus, antes Deus usou tudo que estava naquele filho, que foi Jesus, para que através do projeto de Deus cumprido, nos deu também com ele todas as coisas. Autoridade celeste, autoridade do reino, restituição, restauração, ressurreição completa de todos os detalhes, de todas as coisas. Então, quem se alista para um projeto do Senhor, ele tem um desafio. Se ele olhar muito para a dor dele, ele pode morrer. Se ele olhar muito para o fator de como está sendo o processo da fase de treinamento, de preparação de Deus, ele pode, os pensamentos dele não compreender muita coisa. Porque Deus está olhando para o resultado final daquilo que Ele está preparando. Né? E nesse processo também há a manifestação daqueles que não querem saber de Deus. Por eles não querem saber nem um pouco da essência de Deus, mas não quer mesmo saber. Nós nos tornamos representantes da palavra, representantes de Deus, representantes de Cristo. Somos como um espelho que reflete a palavra. Aquele que é contra a palavra, que chega diante de nós, ou diante do nosso caminho, uma vez que nós somos escolhidos por Deus, alistados para o trabalho do Senhor, tudo que está naquele indivíduo que ele é contra as essências de Deus vai aflorar, vai aparecer. Às vezes vai respingar, né? Vai acabar reagindo contra nós com desprezo, com abandono, com ressentimento, com maltrato, com perseguição, com torturas, né? Como a gente já viu na história cristã, torturas psicológicas, espirituais, emocionais, físicas, sentimentais e de diversas maneiras, invisíveis, visíveis. Então a gente vê aqui
que tudo isso é porque nós somos o reflexo de Cristo e o que está no indivíduo extrai para fora o que ele não quer da palavra, o que ele não aceita da palavra. E todo esse processo nós sofremos quando somos alistados do Senhor e Deus não nos poupa. Por quê? Porque agora Ele não olha-nos como um indivíduo particular, que é aquele filho de Deus que está lá no banquinho da igreja aceitando Jesus. Isso já passou. Continuamos sendo filhos de Deus, normal. Servimos a Deus como um indivíduo secular também. Mas uma vez que somos soldados alistados, Deus não tem que ficar olhando a dorzinha. Agora é coisa que projeto de Deus, ele conclui. Deus começou um projeto, ele vai até o final. Para a salvação de almas, para alcance daquilo que ele quer, para cumprir um projeto grandioso, né? Então a gente vê que Deus, com isso, salvou toda a humanidade. Deus salvou toda a humanidade. Deus abriu espaço, oportunidade, capacidade, oportunidade e realmente possibilidade extrema, completa, essencial para toda a humanidade ser restituída. Toda a humanidade ser salva. Agora, a vontade do ser humano de restituir sua vida é a decisão de deixar Deus ser Senhor. A gente já viu nos vídeos anteriores, 2 vídeos anteriores atrás, você pode ver que primeiro, antes de Deus ser Salvador, Ele nos salvar, precisamos deixar Ele administrar nossa vida. Por isso que Ele veio ser Senhor, administrador. Se Ele não põe em ordem todos os detalhes, não tem restituição, não tem salvação, não tem restauração, não tem ressurreição, né? Então aqui a gente vê claramente de que uma é a dor e um processo natural de ser filho, conhecer Deus, cultuá-lo na igreja, voltar para casa, cuidar de sua vida. Outro é o processo de ser um alistado pelo Senhor, e aí você vai para a escola do treinamento, você vai sofrer dores que a sua vida comum de obediência não precisava sofrer. Você vai sofrer, às vezes, processos ou algumas questões que você não tinha necessidade na sua vida, porque você não passou por nada daquilo para merecer sofrer. Mas você passa porque o treinamento de lidar com questões, causas, pessoas, circunstâncias, assuntos, você vai precisar estar treinado naquilo para depois de treinado você realmente receber de Deus a preparação, poder trabalhar para o Senhor e cumprir a parte a qual Deus conta com você, né? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que nós possamos estar prontos para aquilo que Deus quer. Dizer ao Senhor, faz a tua vontade, eis-me aqui, eu quero ser teu filho, eu quero fazer tua obra, quero viver para ti, porque o único que não nos despreza, que não nos deixa é Deus. A gente deixa Deus, deixa o sonho dele de canto, que vai restar para nós. Já não tem mais nada, né? Então, que a gente possa abraçar, caminhar, conviver com Deus, e quando Ele divide os sonhos dele conosco, que nós possamos acatar os sonhos dele e abraçar também. Porque se a gente continuar confiando nele, nós vamos ver tudo que Ele tem para cada um de nós, ok? O Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, um forte abraço e até mais.